A História do Cinema, documentário produzido pelos alunos do nono ano do Colégio Bertolazzi 2022. Cinema, a sétima arte. Em 1911, Canudo escreveu um manifesto das 7 artes, no qual montou um sistema em que dividia as artes por sua relação com o espaço, pintura, escultura e arquitetura, e com o tempo, música, dança e poesia. Por ser uma arte do espaço e do tempo, o cinema seria a grande síntese de todas, a sétima arte, pois parte de uma imagem projetada em uma superfície, como a pintura ou a fotografia, mas envolve um movimento relacionando-se ao ritmo, ao tempo, explica Canudo. No dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição cinematográfica do mundo, dando início à história do cinema mundial. Vários inventos foram necessários até que o resultado fosse alcançado pelos irmãos. A captura de imagens em movimentos, que possibilitou a exibição dos irmãos Lumière, tornou-se possível com a invenção do cinetoscópio, em 1889, por William Dixon, assistente do cientista e inventor Thomas Edison. Em 28 de dezembro de 1895, no Eden Theatre, em La Ciotat, foi realizada a primeira projeção de cinema, sendo projetados 10 filmes, 2 deles sendo os mais famosos. A chegada do trem na estação de La Ciotat e a saída dos operários da fábrica Lumière. A história do cinema está intimamente ligada com a história da fotografia. Com o advento da fotografia foi possível fixar uma imagem sobre uma superfície de papel, metal ou vidro. O grande desafio era criar uma máquina que conseguisse captar a imagem de movimentos. Com isso, inventores de países como a França e os Estados Unidos inventaram máquinas que fossem possíveis captar o movimento de imagens, na verdade, imagens de movimento, como a lanterna mágica, cinematógrafo e o cinetoscópio. Inicialmente esperava que o cinema seria assim como uma máquina fotográfica, um equipamento para registros documentais. No entanto, 2 artistas pioneiros utilizaram para narrar histórias com técnicas, efeitos, roteiros estruturados. A primeira foi Alice Guy Blaché. Ela foi autora de quase 1000 obras. Fez seu primeiro filme baseado no conto popular A Fada dos Repolhos em 1896. Alice começou a experimentar a filmar com dupla exposição, apressar ou atrasar a velocidade da câmera. Ela ainda seria a primeira a usar cores, sons e efeitos em seus filmes. O segundo artista foi George Méliès, que contribuiria para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica, introduzindo corte, zoom e sobreposição. Por ser um grande mágico ilusionista da época, os irmãos Lumière o convidaram para a primeira exibição no Eden Theatre. Empolgado com o invento, comprou uma máquina parecida com a dos irmãos. Com ela começou a escrever roteiros e a atuar, incorporando os truques do teatro e do ilusionismo, assim alcançando grande sucesso. Sua maior produção em roteiro, efeitos especiais e produção foi o filme Viagem à Lua, a adaptação cinematográfica da obra literária de Júlio Verne. O grande destaque desse período foi Charlie Chaplin,
considerado uma das figuras mais importantes do cinema mudo. Também conhecido por Carlitos, foi o mais famoso artista cinematográfico da era do cinema mudo, além de ser uma grande influência como comediante para grandes atores e atrizes que vieram depois dele. Chaplin também revolucionou o cinema do ponto mais básico, conseguir o dinheiro para fazer o filme. Em 1903 ocorreu o lançamento do primeiro filme de faroeste nos cinemas, The Grand Street Robbery. Seu legado foi aplicar pela primeira vez a técnica de cross-cutting com imagens simultâneas em lugares diferentes. Os filmes também cresceram na duração. Antes, os filmes duravam 10 a 15 minutos. Já em 1906, o filme australiano The Story of the Terry Gang tinha 70 minutos. Tinha 70 minutos. Lembrado como a primeira longa-metragem da história do cinema. Em 1914 foi exibido um Photodrama of Creation, um filme com mais de 8 horas de duração, narrado e apresentado por Charles Taze Russell, o fundador dos movimentos religiosos e estudos da Bíblia. Foi o primeiro filme a incluir som e imagem sincronizado e consistia em mais de 96 gravações de pequenos estudos da Bíblia. O uso do som fez com que o cinema se diversificasse mais em termos de gêneros. Dessa nova tecnologia nasceu o musical. Em algumas comédias cinematográficas e do casamento dos dois surgiu a comédia musical. O primeiro cinema do mundo, o Edison Hall, foi criado em 1896 em Buffalo, Nova York. 6 meses após sua exibição em Paris, em 8 de julho de 1896, é realizada a primeira exibição de filmes no Brasil, no Rio de Janeiro. Durante seus primeiros anos, os filmes ainda eram produzidos por apenas um único rolo, que permitia cerca de 16 minutos de gravação. Por volta de 1907, algumas empresas começaram a importar obras cinematográficas feitas com vários rolos de produtores europeus. Em 1912, o formato ganhou a aceitação popular, com o filme como Queen Elizabeth, produzido por Louis McCartney, que contava com 3,5 rolos de gravação. Com o interesse do público em assistir às obras de múltiplos rolos e se dispondo a pagar mais caro para vê-los, logo as produções de curtas foram perdendo seu espaço. Conforme os filmes ficando cada vez mais longos, os expositores tiveram que criar espaços mais confortáveis e bem decorados para atrair seu público. Esses lugares luxuosos, com enfeites e mármore, fizeram com que os estúdios em Hollywood chegassem ao topo da história do cinema. Com o cinema ficando mais famoso, os produtores perceberam que ia ter que fazer filmes o ano todo, mas isso era impossível em Nova York, por conta dos climas impedindo as gravações ao ar livre. Produtores tentaram gravar em diversas cidades, principalmente nas mais quentes, mas não conseguiram. Porém, em uma cidade de Los Angeles, chamada Hollywood, as gravações deram certo. A cidade provou ser o local ideal para as produções do cinema por várias razões, como clima temperado e ensolarado o ano todo, terra abundante e barata, acesso em montanha e desertos, variações de lagos, costas e florestas. Isso fez que, em 1915, 60% da produção cinematográfica dos Estados Unidos tivesse sido feita em Hollywood. Até hoje, a cidade conta com as maiores referências das indústrias cinematográficas mundiais. O cinema faz parte da vida das pessoas, podendo contar histórias tristes, felizes, de drama, ação, terror, documentários, etc. Com isso, vemos a importância de conhecer melhor como tudo começou, quem foram os artistas que inventaram os aparelhos que trouxeram essa indústria ao que ela é hoje.